Hoje, 21 de janeiro de 2025. Contratos de empresa ligada à família de Ricardo Nunes crescem 500%. Recuo na regra do Pix reduz monitoramento de movimentações financeiras. Desemprego global se mantém em 5% em 2024. Prefeituras declaram calamidade financeira após posse dos novos prefeitos. Eu sou o Bruno Sena e o Rádio Notícias está no ar. Rádio Notícias, a informação na hora certa. Um panorama atualizado do que está acontecendo no Brasil e no mundo, você ouve aqui. Rádio Notícias. Rádio Notícias. Informações com credibilidade e imparcialidade. Não importa onde você esteja, não importa o horário, nós estamos aqui para mantê-lo informado. Rádio Notícias. A informação na hora certa. Os contratos da Nikkei, controle de pragas, empresa ligada ao filho e à nora do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, com o governo estadual, registraram um aumento de quase 500% em 2 anos. O valor passou de R$ 959 mil em 2022 para R$ 5.730 mil em 2024, segundo dados oficiais. A empresa foi fundada por Nunes em 1997 e hoje é administrada por seu filho, Ricardo Luiz, e sua nora, Amanda Nunes. O prefeito deixou o quadro societário em 2022. Desde então, a empresa ampliou sua atuação com contratos expressivos. A prefeitura e o governo estadual negaram irregularidades, afirmando que todos os processos licitatórios foram conduzidos de forma independente e transparente. As licitações também foram alvo de questionamentos de concorrentes no passado, mas não houve comprovação de irregularidades. Relatório aponta a concentração recorde de riqueza global em 2024. Quem traz mais detalhes é Ailton Moreno. Um relatório da ONG Oxfam, divulgado nesta segunda-feira, revela que os bilionários de todo o mundo acumularam 2 trilhões de dólares, 12 trilhões de reais a mais em 2024, alcançando um patrimônio total de 15 trilhões de dólares. O aumento foi 3 vezes maior do que o registrado no ano anterior, refletindo o crescimento acelerado da concentração de riqueza. O relatório publicado às vésperas do Fórum Econômico Mundial de Davos destaca que 1% da população global detém 45% de toda a riqueza, enquanto 44% das pessoas vivem com menos de 6,85 dólares, o equivalente a R$ 41,50 por dia. A taxa de pobreza global permanece estagnada desde a década de 1990, evidenciando desigualdades persistentes no acesso a recursos básicos. A análise da Oxfam reforça a necessidade de políticas globais que promovam uma distribuição mais equitativa de riqueza e oportunidades, em um cenário onde a disparidade econômica continua a crescer. Com informações para o Rádio Notícias, Ailton Moreno. O governo federal revogou na última semana a instrução normativa que ampliava a fiscalização de movimentações financeiras via Pix e cartões de crédito. A norma havia levado os limites de monitoramento para transações de R$ 2.000 para R$ 5.000 em contas de pessoas físicas e de R$ 6.000 para R$ 15.000 em empresas. Agora, o monitoramento retorna aos valores anteriores. A medida tinha como objetivo incluir fintechs e instituições de pagamento no envio de dados financeiros à Receita Federal, como já ocorre com os bancos tradicionais desde 2015. Segundo especialistas, o foco da Receita era rastrear movimentações significativas para combater crimes tributários como lavagem de dinheiro e sonegação. A informação na hora certa. Rádio Notícias. Donald Trump foi empossado nesta segunda-feira como o 47º presidente dos Estados Unidos, prometendo uma era de ouro e uma série de medidas impactantes. Em seu discurso, Trump anunciou a declaração de emergência na fronteira com o México, a retomada do controle do Canal do Panamá e a deportação de imigrantes ilegais. Entre as ordens executivas já assinadas estão medidas que permitem a construção do muro na fronteira e mudanças tributárias que favorecem empresários do setor tecnológico.
tecnológico. Ele também afirmou que os Estados Unidos voltarão a expandir seu território e que planeja enviar astronautas a Marte. O evento contou com a presença de líderes internacionais aliados, mas não incluiu representantes do governo brasileiro. Trump retorna à Casa Branca com uma agenda marcada por políticas protecionistas e anti-imigratórias, reacendendo debates nos Estados Unidos e no exterior. Saúde distribui 6.500.000 testes rápidos para diagnóstico de dengue. Claudimário Carvalho traz mais informações. O Ministério da Saúde anunciou a distribuição inédita de 6,5 milhões de testes rápidos para a detecção de dengue, com um investimento de 17,3 milhões de reais. A medida visa fortalecer a identificação precoce da doença, especialmente em municípios distantes, com acesso limitado a serviços laboratoriais. Segundo a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente, Ethel Maciel, o teste é uma ferramenta que não substitui a coleta de amostras para a vigilância de sorotipos e outras arboviroses, como Zika e chikungunya. Inicialmente, 4,5 milhões de testes serão enviados a estados e municípios, enquanto os 2 milhões restantes ficarão como estoque estratégico para emergências. Em 2024, houve um aumento de 76,4% no diagnóstico de dengue em comparação com 2023, com mais de 1,3 milhão de casos registrados. A distribuição dos insumos começa na próxima semana, seguindo orientações técnicas para uso eficiente. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. O índice global de desemprego ficou em 5% em 2024, repetindo o mesmo patamar de 2023, segundo o relatório da Organização Internacional do Trabalho. A economia mundial mostrou um crescimento moderado de 3,2%, mas enfrenta desafios como tensões geopolíticas e custos das mudanças climáticas, o que impede uma recuperação sustentável no mercado de trabalho. O déficit global de empregos chegou a 402 milhões de pessoas, englobando 186 milhões de desempregados, 137 milhões desalentados e 79 milhões com obrigações que dificultam o acesso ao mercado de trabalho. Os jovens são os mais impactados, com uma taxa de desemprego global de 12,6%. Em 2024, 86 milhões de homens jovens e 173 milhões de mulheres jovens estavam fora do mercado formal ou de atividades de estudo e capacitação. Rádio Notícias. A informação na hora certa. 25 municípios brasileiros decretaram calamidade financeira. De acordo com o levantamento feito pelo portal UOL, entre esses entes, Cuiabá é a única capital que aparece na lista até o momento. Quem explica pra gente é Marquesan Araújo. Prefeituras de pelo menos 25 municípios do Brasil decretaram situação de calamidade financeira. A informação foi divulgada pelo portal UOL. De maneira geral, os débitos ultrapassam 6 bilhões de reais. Os dados correspondem somente a medidas tomadas após a posse dos novos prefeitos em 1º de janeiro de 2025. Ao fazer um decreto de calamidade financeira, o município está oficializando perante a população que não tem condições de cumprir com as obrigações necessárias relacionadas ao orçamento que tem, e com isso será necessário adotar medidas emergenciais como corte de serviços, demissões, não cumprimento de contratos, entre outras ações. Entre esses entes, Cuiabá, no Mato Grosso, é a única capital que aparece na lista até o momento. A prefeitura informou que o valor da dívida do município saltou para 1,6 bilhão de reais entre 2017 e 2024. No mesmo período, as despesas tiveram aumento de 135%, enquanto a entrada de dinheiro nos cofres públicos cresceu 115%. Ainda de acordo com a gestão atual da capital, o decreto também revela que a folha de pagamento salarial dos servidores públicos referente a dezembro do ano passado custa 102 milhões de reais e que a última gestão deixou em conta apenas 6 milhões de reais na conta única do município. O valor representa somente 6% da dívida em questão. A lista também é composta por cidades como Capetinga, em Minas Gerais, Martins, no Rio Grande do Norte, Belford Roxo, no Rio de Janeiro, Imperatriz, no Maranhão e Aral Moreira, no Mato Grosso do Sul, entre outros entes.
Com esses decretos, há a proibição de qualquer despesa que dependa de recursos próprios, assim como a realização de novas obras e investimentos. Vale destacar que não existem indicações legais para isso. Trata-se, no caso, de uma expectativa de justificar problemas relacionados às receitas, infrações com a Lei de Responsabilidade Fiscal e ainda uma tentativa de prevenir futuras adversidades econômicas. Reportagem Marquesan Araújo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou como prioridade do governo federal em 2025 o barateamento dos alimentos, garantindo que cheguem à mesa do trabalhador com preços compatíveis aos salários. O anúncio foi feito na primeira reunião do ano com os ministros, em que Lula cobrou maior empenho na implementação de políticas públicas. O presidente ressaltou que 2025 será um ano de colheita das ações iniciadas após a reestruturação de ministérios e pediu que ministros evitem decisões sem aval da presidência. Lula também reafirmou o compromisso com a democracia e criticou adversários políticos, mencionando que já iniciaram campanhas para as eleições de 2026. Entre os avanços mencionados, o presidente elogiou a lei que restringe o uso de celulares nas escolas e destacou a importância de proteger a educação e os professores. Você acabou de ouvir Rádio Notícias, a informação na hora certa. Obrigado pela audiência.